Boa tarde. Hoje nós vamos falar sobre a Revolução Francesa. Graças à popularização das ideias do Iluminismo, a Revolução Francesa marcou o fim do absolutismo e ocorreu na França entre os anos 1789 e 1799. Foi uma revolução burguesa, mas com grande participação popular. A França esteve em crise e a situação dos franceses era precária. A partir dessa revolução, houve a universalização dos direitos sociais e das liberdades individuais, através da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Também abriu caminho para a consolidação de um sistema republicano pautado pela representatividade popular, chamado democracia representativa. Causas da Revolução Francesa. Resultou da crise política, econômica e social que França passou no final do século XVIII. Marcou o fim da monarquia absolutista que existia na França há séculos e da antiga ordem de privilégios que consistia o antigo regime. A sociedade era dividida em classes sociais e a França era governada por Luís XVI. Estava dividida em 3 estados: clero, nobreza e povo. Havia um grupo de pessoas que possuíam uma série de privilégios, enquanto os demais viviam de forma precária. O clero e a nobreza tinham isenção de tributos e o direito de cobrar impostos por suas terras. A nobreza e o clero, para não perder privilégios, impedia todas as tentativas de reforma, promovendo um atraso econômico em relação às mudanças que o capitalismo promovia no mundo. Outros, como Inglaterra, já estavam bem mais desenvolvidos. Um outro problema eram gastos elevados e desnecessários, como o envolvimento da França na Revolução Americana, que trouxe vários prejuízos à sua economia. Houve uma crise muito grande e a nobreza intensificou a exploração sobre o povo, principalmente sobre os camponeses e a classe média. A nobreza passou a ocupar os cargos governamentais destinados à classe média e houve aumento dos impostos cobrados aos camponeses. Os camponeses eram obrigados a ceder uma parcela cada vez maior de sua renda. Nos 20 anos que antecederam a Revolução Francesa, a situação dos camponeses agravou-se muito. Segundo o historiador Hobsbawm, o Estado gastava 20% a mais do que deveria e usava 50% do seu orçamento para pagar dívidas. A inflação crescia rapidamente. E em 1788, as colheitas na França haviam sido ruins, aumentando o custo de vida. Em 1789, a França passava por uma convulsão social, levando as pessoas à rebelião e ao banditismo. O rei convocou os Estados Gerais, uma espécie de assembleia, e isso trouxe muitas esperanças à população de obter soluções para o país. Os Estados Gerais tinham representantes dos 3 estados, né? E as soluções eram debatidas através de votação por estados e não por indivíduo. A nobreza e o clero sempre se uniram para derrotar o terceiro estado.
O terceiro estado exigiu que o voto fosse individual, para ser possível que as propostas dos burgueses fossem aprovadas, mas esta proposta foi rejeitada, motivando a criação da Assembleia Nacional Constituinte. O rei ordenou o fechamento da Constituinte, o que levou a população parisiense, em 14 de julho de 1789, conhecida como sans-culotte, rebelar-se e atacar a Bastilha, prisão, símbolo do antigo regime. A queda da Bastilha marcou o início da Revolução Francesa. Etapas da Revolução Francesa. O revolucionário, a revolução, durou 10 anos e foi finalizada com o golpe do dia 18 de Brumário, organizado por Napoleão Bonaparte, tendo 3 fases: Assembleia Nacional Constituinte e Assembleia Legislativa, de 1789 a 1792. Convenção, 1792-1795. Diretório, 1795-1799. Assembleia Constituinte e Legislativa. Neste período, os constituintes redigiram uma Constituição para a França e houve o período da Assembleia Legislativa. Os camponeses, temendo que a aristocracia reagisse e os deixasse sem alimentos, partiram para um ataque. E em julho e agosto de 1789, houve ataques e saqueamentos contra a propriedade aristocrata. Essa revolta ficou conhecida como o Grande Medo. Os camponeses pediam o fim de alguns impostos e exigiam que os acessos aos alimentos fosse garantido. A fome era um grande problema naquela época. Houve várias mudanças, como o fim dos privilégios feudais. No começo de agosto e no final do mês foi anunciada a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. E esse documento determinava que todos os homens eram iguais perante a lei. A classe média e a burguesia assumiram uma posição conservadora para frear o ímpeto do povo. A nobreza e o clero fugiram para outros países como Áustria e Prússia, promovendo uma reação antirrevolucionária, querendo reverter a situação. O rei tentou fugir em 1791, mas foi capturado na fronteira com a Bélgica e em seguida decapitado. Os revolucionários, através da aprovação da Constituição Civil do Clero, em 1790, atacaram os privilégios do clero, tentando subjugar a Igreja à autoridade do Estado. E isto fez com que o clero francês participasse do esforço contra-revolucionário. A nova Constituição Francesa, em 1791, transformou a França em uma monarquia constitucional, frustrando aqueles que esperavam que a França se tornasse em uma república com grande democracia. Com isso, a Assembleia Nacional Constituinte se transformou em Assembleia Legislativa. Havia 2 grandes grupos políticos que marcavam a Revolução: os girondinos, que entendiam que as mudanças deveriam ser contidas, os jacobinos, que achavam que as mudanças deveriam ser mais radicais. A Assembleia Legislativa deu início à guerra contra a Áustria e Prússia, pois estas nações absolutistas viam a Revolução como uma grande ameaça e tinham possibilidade de invadir a França.
Por isto, a Assembleia se antecipou. A defesa foi realizada através da Guarda Nacional, tropa criada no país no começo da Revolução. Com a Declaração de Guerra de 1791, houve uma radicalização da Revolução Francesa e deu início a um período conhecido como Terror. O clima de guerra fez com que a sociedade francesa ficasse do lado dos sans-culottes. Os sans-culottes se organizaram, derrubando a monarquia francesa e instaurando a república. Segunda fase, convenção. Após a instalação da república na França, a Assembleia Legislativa foi substituída pela convenção. Inaugurada em setembro de 1792, os membros da convenção foram determinados por sufrágio universal masculino. Luís XVI deixou de ser rei e um debate surgiu sobre a execução do rei. Os girondinos exigiam que Luís XVI fosse exilado. Os jacobinos exigiam sua execução. Mas havendo indícios de que o rei estava participando do esforço contra-revolucionário, ele foi executado em janeiro de 1792. Os jacobinos, liderados por Maximilien Robespierre, radicalizaram a revolução, inaugurando o Império do Terror. Os jacobinos impuseram seus ideais por meio do Comitê A guerra agravou-se depois da execução do rei, porque os países absolutistas se alarmaram com a execução do rei, e os supostos inimigos da revolução eram julgados e condenados na guilhotina, chamada Lei dos Suspeitos. A fase do terror foi responsável por 17 mil mortos dentro de 4 meses. Foram abolidos os privilégios dos feudais e aconteceram medidas de guerra na economia. Essa medida atrasaram o desenvolvimento do capitalismo na França. Os grupos conservadores, os girondinos, articularam-se com o apoio da burguesia e promoveram um golpe conhecido como Reação Termidoriana, que aconteceu em 1794. As decisões jacobinas foram revertidas e em 1795 a convenção foi substituída pelo diretório. Vários jacobinos foram guilhotinados, inclusive Robespierre. Última fase da revolução, diretório. Assim, os girondinos e burgueses redigiram uma nova constituição. Algumas medidas foram restauradas, como o veto censitário. O diretório foi um período autoritário, onde o exército foi utilizado várias vezes para reprimir o povo. Houve também resistência às tentativas de golpe por parte dos jacobinos e monarquistas. Com a economia ruim, as massas insatisfeitas e a burguesia apoiou a implantação de uma ditadura no país, sob o governo de uma figura forte, Napoleão Bonaparte, famoso general do exército francês. Consequências da Revolução Francesa. Houve várias consequências, tanto para os franceses como para o mundo. Exemplo, o fim dos privilégios de classe na França. Fim do feudalismo e o início da consolidação do capitalismo. Início da queda do absolutismo na Europa e França.
inspiração para processos de independência no continente americano, popularização da república como forma de governo, separação entre os poderes, imposição das liberdades individuais, que tornaram os homens iguais perante a lei.